Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto de meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Amém. A consciência divina nos inspire, nos oriente, nos dê a sabedoria para compreendermos tudo que Cristo nos traz escrito em suas cartas. Muito bem. Solange, você lê para a gente? Vou começar pelo prefácio, na página 15. Prefácio. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal, em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi a razão pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se a carta os soa como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas e, seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística, e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este momento. Muitas são conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico, que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opiniões em relação à formatação, por vezes estranha, das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu quando passou pelos eventos que descrevia, voltando às vibrações daquela época. Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico.
Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava: como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas esse é exatamente o ponto. Essas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas. E isso significa que é preciso para parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo, com formatação estranha, será meia hora bem gasta se, gradualmente, a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez sapte. Quanto menos estiver esperando por isto, a resposta virá com um raio de luz na sua mente e você saberá que, sim, é isto. Esta é a resposta verdadeira. É isso mesmo. Muito bem. Nesse prefácio, a própria Canal está falando um pouquinho dela, né? Eu vou pedir para você, por favor, ler a orelha da primeira capa. Ah, ah, Por favor. quantas pessoas, né? Uhum. Quantas pessoas já te perguntaram quem Jesus realmente era e o que ele ensinava? Qual é a verdadeira natureza de Deus? Estas foram as fervorosas questões que a canalizadora deste livro se colocou um dia, enquanto andava nas colinas de sua fazenda, implorando que o universo lhe respondesse. Pouco tempo depois vieram as respostas, começando com momentos de iluminação, seguidos por mais de 40 anos de contato com Cristo, para a desprogramação e instrução. Em 2000, foi-lhe dito para transcrever o ensinamento de Cristo sob a forma de cartas e garantir que elas fossem rapidamente divulgadas e todos os que procuram a verdade. A canalizadora deveria permanecer anônima, agora com 92 anos e vivendo em humilde reclusão. Acompanha pela internet a difusão das cartas, traduzidas em 9 línguas até o momento e distribuídas em todo o mundo. E eu vou pedir para ler a contracapa também, que fala sobre a Canal, né? Durante 40 anos, Cristo purificou e desprogramou a mente de uma mulher inglesa que havia sido educada em um convento católico. No ano 2000, com a idade de 80 anos, ela começou a transcrever, sob a direção de Cristo, os ensinamentos recebidos através dos anos de contato com ele. Vieram à sua mente as nove cartas.
Nas cartas contidas neste livro, Cristo corrige as más interpretações de seus ensinamentos, explica as leis da existência, a origem do ego e revela os processos espirituais científicos que governam a criação da matéria. Cristo descreve a fonte de nosso ser e mostra como o espírito torna-se matéria. Um incomparável tratado sobre a personalidade humana e suas possibilidades para a compreensão de nosso mundo e de nossa função como seres humanos. Muito bem. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre a canal? Vladimir, por favor. Eu não gostaria de falar sobre, acho também sobre a Canal, mas é interessante que ele ressalta que preparou durante 40 meses, 40 anos, perdão, para começar a ditar para ela as cartas, né? Então, ela canalizar as cartas. E a gente precisa ficar atento a essas coisas, né? Assim, eu não, eu quero crer que não há nenhuma desonestidade em ninguém aí querendo, por exemplo, canalizar o Mestre Jesus. Longe de ser esperto, de querer dar um golpe na população, qualquer coisa assim, eu acho que é muito mais o ego da pessoa que se manifesta em relação a canalizações. Eu acho isso, né? Mas isso arrasta muita gente, porque muita gente quer ter essa proximidade com Jesus, né? Quando ele mesmo diz que não é ele, é a consciência universal, é a consciência divina que deve ser alcançada, que deve ser buscada, né? Ele dá o caminho, né, para nós para fazer isso. E não ser o caminho, mas e não ser o objetivo do caminho. Ele dá o caminho, não, ele não é o objetivo do caminho, né? E a gente tem que falar isso com muita propriedade, se não é desrespeito a Jesus. Muito pelo contrário. Ele é nosso mestre, e todo mestre tem que ser respeitado. Mas não venerado. Também não venerado, como a gente vê muitas vezes falar: ai, que Jesus me ajude, que Jesus faça, que Jesus, pelo sangue de Jesus, e etc. Né? O cara já morreu na cruz sangrando, ainda nem fica pedindo o sangue dele. É isso, ele está trazendo a verdade para a gente. Como é que a gente atinge a consciência universal? Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu não quero, de novo, reforçar que eu acho que não tem desonestidade aí. E as pessoas não estão fazendo isso para ganhar alguma vantagem, ganhar dinheiro, ou talvez para ganhar um pouco de prestígio na comunidade, etc. Mas não para enganar ninguém. Ela mesma está, essas pessoas mesmo estão achando que estão recebendo, né? E também não vejo nenhuma mensagem horrível na colocação deles. Eu percebo, às vezes, que tem coisas que não é o que Cristo recomenda. Eu me lembro de ter ouvido um desses canalizadores falar uma vez, que criticando as pessoas que falam que Deus te ajude, graças a Deus, ou qualquer coisa, e falar que não tinha que falar graças a Deus. Tem que falar graças ao Pai, Mãe Vida, graças à consciência universal. Quando Jesus fala aqui para a gente, você pode usar o termo que você quiser, desde que você entenda o que é Deus, desde que você entenda o que é a consciência universal, desde que você entenda o que é a consciência divina, desde que você entenda o que é a alma. Aí você pode chamar de Frederico. Frederico me ajuda. Leva até uma intimidade com a consciência universal, né? Uhum. E não tem nenhum problema de você chamar Deus, graças a Deus, que Deus te abençoe, etc. Quem lê Carta de Cristo sabe do que está falando. É o aparente vazio, a consciência, a força universal, de onde tudo se origina, né? De onde tudo vem. É isso. Esse é o grande diferencial, né? É. Muito bem. Oi, de Fátima. Vamos para a página 19, introdução. De qual livro, Roberto? Do livro Introdução grande. do livro. Ah, do livro, ok. Página 19, introdução. Introdução.
Ele diz: Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina, há 2000 anos. Ele também diz: Eu vim para dar. Eu, não, eu. Ele também diz: Em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para a minha consciência espiritual tomar uma forma humana para poder falar diretamente a você. Desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Vamos fazer uma parte aqui. Aqui nas Cartas de Cristo, e essa é a segunda vinda dele, né? E tem muitas linhas aí religiosas, filosóficas, que pregam que o Cristo vai descer numa nuvem, né? Com os anjos tocando trombeta. E aqui ele explica para nós, né? É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana para poder falar diretamente com você. Então, quando a gente lê essas cartas desse livro, a gente percebe que Cristo está falando realmente com cada um de nós, é para nós. Quando esse livro chega em nossas mãos, é o Cristo falando diretamente com você. E aí ele diz que ele desprogramou e preparou uma mente receptiva e obediente para receber a sua verdade e transcrever em palavras. Ele chama ela de canal, que é essa senhora que a gente estava falando sobre ela. Então ela recebeu essas impressões, ela ouvia o que Cristo ditava para ela, às vezes surgia como uma foto na mente dela e ela tinha que descrever. Então foi um processo realmente demorado, preparado. Mais adiante no livro ele também fala um pouco mais sobre a canal, lá na carta 9, explica um pouco mais sobre ela. Mas é uma coisa que tem que ficar bem clara. Cristo não tem como voltar num corpo humano. Ele a energia que ele emana hoje não cabe num bebê. Fala, Vladimir. Não, pode terminar. Não cabe num bebezinho. Não tem uma mãe que aguentaria gerar um ser de uma potência, né, tão grande quanto a do Cristo. Não é Roberto, como que ele já veio? Oi? Ele já veio, né? Como que ele Ele, conseguiu vir? ele veio como Jesus, né? Ele não veio com essa potencialidade toda dele. E após a iluminação dele e o desencarne dele, né, na cruz, ele foi aumentando, foi se graduando cada vez mais. Hoje já não tem mais como, é o que ele diz, não tem um corpo que possa suportar toda essa Evoluiu energia. mais, então, seria isso. Jesus evoluiu mais. Sim. Hoje ele não consegue mais ir. Não tem mais como, é muita potência. Não, eu só vou dizer, ele veio. É, Ele ele está aqui veio. nessas cartas mesmo. Porque se a gente for entender, quem, como nós aqui estudamos cartas de Cristo, não precisava vir ele pessoalmente para falar para a gente. Seria um privilégio, claro, se ele chegasse aqui na minha frente e falou, ô filho, ô irmão, ô querido, olha, vim te mostrar para você aqui outra vez o caminho. Ele já me mostrou o caminho.
Ele me mostrou o caminho e eu estou aprendendo a andar nele. Não estou dizendo que eu conheço o caminho, não é isso que eu estou falando. Mas ele introduziu a cada um de nós nesse caminho, através das cartas de Cristo. O que a gente precisa é ler com muita atenção, entender o que ele traz, as mensagens que ele traz, porque quando ele está falando, você vai percebendo várias coisas que você não consegue nem voltar e depois relatar o que você entendeu, né? Mas você vai lendo e você vai descobrindo, aprendendo coisas que vêm na nossa mente e você vai gravando. E, perdão. E aí, isso aí já é suficiente. E ele traz a principal lição: transcenda o seu ego. Porque quando eu falo transcender o ego, é, por exemplo, deixar minha alma livre. É só isso. O ego não permite que isso aconteça, né? Ele, de novo, ele como ferramenta divina está tomando cuidado para que o ego não se exponha, porque a minha alma não se exponha, que não corra risco, que não tenha nenhum perigo, nada, porque essa é a missão dele. Mas ela não está correndo risco, ele não sabe disso, né? Ele não está correndo nenhum risco. Ela tem a proteção da consciência divina. Ela é parte da consciência divina. Então, não tem o que de ruim possa acontecer com ela, né? Se ela não quiser, né? Então, não precisa, porque imagine só se ele aparecesse hoje na televisão. Quanto por cento qual a porcentagem de pessoas que iriam acreditar que seria ele mesmo? Quanta gente, o livro vem direto para você, ele atinge quem tem que atingir. Quem lê e estuda Cartas de Cristo se foca nele, ou deixa ele de lado. Mas pouquíssimas pessoas criticam Cartas de Cristo, condenam Cartas de Cristo. Acho que houve aquele episódio de 2, 3 meses atrás aí, que não tinha nada a ver com Cartas de Cristo, absolutamente nada a ver com Cartas de Cristo, né? Provavelmente uma das pessoas leu Cartas de Cristo e também se impressionou com ela, né? E colocou que a Cartas de Cristo era que era. Mas não precisava mais, não precisa vir mais. Ele vê, e cada um de nós aqui, quando pede, ele vem para a gente. Eu posso afirmar isso, eu posso garantir, eu posso dar certeza absoluta que se você pedir para Jesus vir para você agora, pedir com fé, com intenção, com fé, ele vem. Ele vem e fala: bom, o que você quer, filho? Você quer só saber que eu estou aqui? Eu estou aqui, ó, eu tô junto com você aqui agora. É isso que a gente precisa entender. E ele vem dar a lição dele, que é a seguinte: ó, tudo que você pensa com convicção e tem uma emoção ligada a esse pensamento, a esse sentimento, você está criando. Que é o que ele justifica quando ele diz: vocês poderão fazer tudo o que eu fiz e mais. Porque ele jogava toda a convicção dele naquilo e um sentimento amoroso para ajudar as pessoas a quem ele se dedicava. E acontecia. Oi, Luci, pode falar. Abre o microfone. Oi. Não, só queria fazer uma observação que eu estava pensando aqui, né? A Canal ficou 40 anos sendo preparada. Isso quer dizer que ela já não nasceu com essa missão, né? Porque quando essas cartas começaram a vir até nós, ela já estava com uns 80 anos, né? Mas ele fala que ela foi uma pessoa ela assumiu o compromisso de ajudar ele aqui antes de vir. E ela viveu todas as experiências, inclusive numa igreja católica, né? No convento católico. E dentro da religião, ela ficou um tempo dentro da religião, né? Até ela sair para ser a Canal. É isso. Quando ele diz aqui, eu desprogramei e preparei. Ele desprogramou a mente dela. É isso? Com relação ao ego, ao egoísmo. E fez ela passar pelas situações. E assim como Jesus também passou, né? Quando esteve na Terra,
passou pelas experiências também, assim, de viver junto com os humanos, com o ego e tudo, né? E principalmente ele precisou da Canal porque ele já estava há mais de 2000 anos fora dessa terceira dimensão aqui. Ele estava lá pelas tantas, Sim, né? sim, E ele veio para ver como a coisa estava acontecendo aqui. A Canal foi um olho para ele aqui, né? Saber o sim, que era a internet, passar por as coisas do mundo, né? Há 40 anos atrás, pouco mais, sei lá, porque ele precisava ter essa noção, precisava ter o diálogo, né? A palavra do tempo atual agora, e não do tempo de 2000 anos atrás, né? Não do tempo da Palestina. Tanto que ele estava com uma mulher inglesa, né? Nos Estados Unidos, depois parece que ela foi morar na África. Então ele usou a Canal como uma atualização daquele conhecimento, ou do nosso conhecimento terreno, né? Foi Essa através dela. experiência. Sim, através dela. Por isso que é importante para o domínio do ego, porque o ego é a mente, é a intelectualidade. Tenta aprender as coisas, mas ele pede, através do canal, que a gente pegue esse conhecimento e viva esse conhecimento. Então, as experiências nossas são importantes, porque para você falar assim, o álcool é uma coisa ruim. Se, eu percebo em mim, através da época que eu estava fazendo pós-graduação, em que é muito importante você sair do abstrato e colocar a coisa mais no concreto, porque facilita. Os bons professores são realmente aqueles que fizeram a coisa. Então, meu professor de farmacodinâmica fez os experimentos cruciais que definiram a farmacodinâmica. Ele fez, ele viveu, ele percebeu as nuances do processo. E nós só podemos falar de algo exatamente com propriedade quando a gente vive isso, viveu, sabe? Você falar assim, não, um parto é fácil, você só uma pessoa que realmente passou pelo parto, por, por aquelas questões todas, é que tem realmente alguma propriedade para falar. Os outros, na verdade, só podem falar, mas não é um componente da matéria, do magnetismo, do coração, que é muito importante. Então, para tornar com um certo peso as palavras, assim, quando a gente faz algumas colocações, é bastante importante, e é isso que ela teve que passar. Esse período de 40 anos de preparação, ela teve realmente que, assim, desconstruir. E como a Celina sempre diz, também não adianta, e o Rodrigues disse também, tem dito isso ultimamente, não adianta só a gente aprender, né? A gente tem que exercitar o que a gente aprende em Cartas de Cristo. Como aquela parábola dos 10 talentos, né? Que ele distribui os talentos para os seus servos lá. Se você pegar e simplesmente ver aqui com uma possibilidade de entender Cartas de Cristo, receber o Cartas de Cristo, e não fizer nada com isso, você desperdiçou o talento, desperdiçou uma oportunidade, né? Exatamente, tem que ter a prática, né? Tem que Senão a praticar. gente fica olhando o mapa e nunca vai viajar, né? É, Acho que conhece o caminho olhando o mapa só. ele explica que a gente tem que transcender o nosso ego, fazer o possível para dominar e etc. Mas se a gente não fizer esse exercício, a gente só sabe que tem que dominar o ego.
A gente já começou, a gente já evoluiu, eu acho que todos aqui já evoluíram bastante nesse aspecto. A gente já percebe quando está criticando alguém, internamente você sente que está criticando alguém, quando você está julgando alguém, né? Quando você fez uma coisinha que não devia fazer e espera que tenha o retorno, porque vem o retorno mesmo, ou dei o retorno, você dá uma parada e analisa e fala, por que eu estou passando por isso? E percebe por que está passando. Aí pede perdão, se arrepende, pede perdão, né? A gente já está nesse caminho nesse evoluir no caminho crístico. Sim. Eu não estou dizendo que a gente já está iluminado ou que já está pronto para se transcender. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente já começa a entender. A gente já sabe como fazer, agora a gente precisa fazer, né? Começar a fazer. E Cada isso vez não mais. é também da noite para o dia, porque a gente está cheio de crenças. E não adianta eu querer derrubar as crenças se eu acredito nela, né? Se eu acredito em alguma coisa, como é que eu vou desfazer dessa coisa? Eu tenho que tomar consciência disso, perceber que é uma crença, que não vai mudar nada e seguir em frente, né? É. Mudar o esquema mental e o nosso padrão emocional. É, as nossas crenças, nós acreditávamos que a Terra não era redonda, né? Era plana. Ah, só com o conhecimento que a gente conseguiu, né, verificar que a Terra é redonda e não plana. Então, é o conhecimento que nos liberta, que nos E é chega, verdade. Você quer ver né? uma coisa, Luci? Hum, Até alguns anos atrás, a gente acreditava no sangue, no poder. O Cristo era o cordeiro que separava os pecados do mundo. sim, Hoje a gente já sabe que isso é uma mentira, né? É uma mentira conveniente para manter as pessoas presas a essa ideia, né? E quantos de nós aqui não apela para Jesus ainda? Ah, em nome sim, de Jesus. É em nome do Pai, Mãe e Vida, não é? Em meu sim, nome. Eu peço que não aconteça isso, eu peço que. A gente já tem que começar a exercitar esse poder que a gente tem. Não delegar esse poder para ninguém, né? Vamos sim, delegar. É isso que é isso que o Rodrigo estava tentando colocar. Eu acho que vai ainda causou algum rebuliço e vai haver um tempo necessário para essa colocação ser assimilada corretamente por nós, como o Vladimir colocou. Eu é assumir e se conectar com a sua alma, com o seu espírito. Eu sou. Eu sou Deus em ação. E realmente acreditar nisso, praticar isso e começar a realmente usar isso. O que ele colocou ontem foi muito legal, assim, é, nós somos responsáveis, nossa alma está em ação, construindo, dependendo da nossa maleabilidade. De nosso estado de consciência, né? Isso, ótima colocação. E realmente nos apropriarmos disso. Isso que é o momento que a gente está vivendo. Nos apropriarmos de algumas colocações que estão aí nas cartas e que a gente ainda não se apropriou adequadamente. Então, há dúvidas. Eu adorei as colocações que o Rodrigues fez ontem, de realmente, sim, nós sermos os indivíduos que geramos, ainda inconscientemente, alguns fatores que podem gerar boas coisas na nossa vida. Nós ainda não nos apropriamos profundamente, adequadamente disso que está nas cartas. Que nós é aquela coisa, se ele nos compõe por dentro e por fora e comanda nossas células, nós estamos vivos porque
Pai, Mãe, Vida está fazendo com que as coisas funcionem para nós. E a gente não encontrou, não compreendeu ainda profundamente o significado disso. Nós não nos apropriamos do Deus em nós. A mudança do mundo depende muito do nível de consciência que temos de Deus em nós. Compreendermos isso de uma maneira não metafórica, não intelectualmente, mas realmente percebendo algumas ocorrências nas nossas vidas que só fazem assim de a gente realmente apropriar dessa energia que cria o mundo. Nós somos co-criadores, nós ainda não entendemos bem isso. E quando a gente entender mais profundamente, isso vai ser importante porque vai gerar uma energia, cada co-criador consciente é uma peça fundamental para estabelecer uma realidade muito boa, muito bonita. A gente vale por milhares de indivíduos que não têm consciência adequada do que está acontecendo no mundo, do que são essas forças que estão aí e que a gente pode trabalhar para diminuir essas frequências dissonantes que ocasionam tantas coisas ruins no mundo. Nós temos essa capacidade, nós temos que nos apropriar do poder que há em nós. Quando ele fala em milagres, na multiplicação dos pães, de coisas boas, ele está falando de nós nos apropriarmos de uma condição que é nossa, inerente a nós. Mas foi feita uma lavagem cerebral profunda nas pessoas, pelas igrejas, pelas filosofias que estão aí, de não conseguirmos contato mais profundo com a nossa natureza real. E é isso que ele veio trazer. Lembra? Ele fala que isso e outras coisas maiores vocês poderão fazer. E a gente está aí para tentar assimilar isso. Muito bem. Vamos dar continuidade. Vamos para a página 19, introdução. Já demos início, aliás, né? E agora é o segundo parágrafo, canal. Por favor, Solange. Canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeiro. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos, desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade.
Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em respostas aos meus questionamentos, Cristo introduziu-me nos princípios científicos e espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa. O que é essa primeira causa que ele fala? Experiências pessoal da primeira causa. Abre o microfone, Vladimir. A primeira causa é de transcender o ego, né? A primeira causa é você causou. Você causou um evento que trouxe uma resposta do universo. A primeira causa. Tá. Obrigada. Fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária. Algumas vezes em um contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora, nos últimos anos, certos escritores tenham, obviamente, tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade e da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. E nesse pedaço ela fala, né, entre 1966, são esses 40 anos em diante, né? Ali que tudo começou a tomar uma forma mais contundente para que essas cartas pudessem serem materializadas, né? Surgirem para nós. O processo que ela passou, né? E é interessante que mesmo ela estando com Cristo, ela fala sobre uma purificação mental e emocional e fala sobre fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Coisa que muitas vezes a gente passa por isso, né? E acaba ficando irritado, chateado. Ah, Cristo esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim, estou aqui largado, né? E não é isso. É um tempo onde a gente pode provar a nossa fé realmente, né? É nas dificuldades que a gente vai provar a força da nossa fé, né?
Não é o tamanho, é a força. Isso que Jesus explica que nosso crescimento espiritual não é na moleza, né? A gente tem que passar algumas dificuldades para poder entender por quê, né? Parar no sofrimento, olhar, ver o que que é, por que que eu estou passando por isso, arrepender-se, pedir perdão e seguir em frente. E é lento e gradual, né? Porque senão Sim. quebra, Ah, não, sem dúvida. né? Bom, pessoal, estou saindo aí. Um bom fim de semana para todos. Que a luz esteja com todos vocês e comigo também. Amém. Bom fim de semana, bom fim de semana. Tá, Vladimir. Muito bem. Vamos começar a carta 1? Vamos? Sim, Carta 1. Eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Estas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Estas cartas vão libertar você. Isso. Vamos devagarinho, passo a passo, porque tem gente que está lendo, ouvindo, né, pela primeira vez. Está tomando contato com as cartas pela primeira vez também. A gente que já está lendo aí há 2, 3, 5 anos ou mais, né, tem a impressão de que a gente vai falar é chover no molhado. Mas tem gente que está iniciando. Então, vamos devagarinho, né? Quando ele diz aqui, eu, o Cristo, aproveita essa oportunidade para falar diretamente com você. Então, essas cartas, elas são para nós, né? A gente sente isso, sente que ou é para nós ou não é. Se sentiu que é para você, siga em frente. Continue, porque faz todo sentido, né? Ela é um contato direto entre Cristo e você. E Ô, Roberto, o meu microfone atrapalha vocês, porque não, tem um show aqui perto, e daí eu tô deixando tudo fechado. não, E ele diz, eu, o Cristo, não eu, Jesus, né? exato. Porque ele quer dizer que aquela energia crística daqui, né? Já não é mais a pessoa lá que veio. Quer dizer, né? Mas me chamou a atenção, porque colocou em caixa alta e em negrito, né? É. E ele também não diz Sananda. Que ele poderia, eu, o Cristo Sananda. Não, ele diz eu, o Cristo, como todo mundo conhece, né? Uhum. Sananda, talvez uma nomenclatura mais recente, né? Uma coisa mais atual, mas ele não é assim que ele, né, se chama. Se chama de o Cristo. Todo mundo conhece. A consciência crística, a energia crística, né? E aqui ele diz, essa é a segunda vinda dele, né? Ele diz, eu vim para retificar as interpretações errôneas dos meus ensinamentos, quando conhecido como Jesus. Né? Quando ele era o menino, né, que nasceu, quando ele era o jovem, quando ele estava lá na Palestina, quando ele vivia no meio do povo, né? Jogava pelada, descalço, né, com as outras crianças. Era o Jesus, era esse menino. E ele diz que isso foi há 2000 anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém, que é a Canal, que a gente já falou sobre ela, né? E ele diz, essas cartas são a verdade. Está tudo em caixa alta. Ele está trazendo a verdade, e essa verdade retificada, porque mais à frente ele explica, né, sobre o Novo Testamento, que os discípulos tiveram que escrever de acordo com aquela época, há 2000 anos atrás. E o que ele trouxe como verdade, algumas coisas foram adaptadas, justamente para poder
ser aceitável, né, aos judeus e aos gentios daquela época. E hoje ele vem trazer essa verdade verdadeira para nós. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. É uma afirmação bem profunda, né? São todas as doutrinas religiosas. É realmente uma coisa muito preciosa que a gente tem nas mãos. Ele diz: estas cartas vão libertar você. Essas cartas têm o poder para nos libertar. Mas, como ele fala, essas cartas, elas são um guia, elas são um manual, elas são um mapa. Ele indica o caminho, ele indica a porta, mas é a gente quem tem que passar, a gente quem tem que atravessar, a gente quem tem que conhecer esse caminho. E é só caminhando que a gente conhece o caminho, né? Aqui é um guia para que a gente possa caminhar com segurança. Continuamos? As cartas. Então, desculpa, só falar uma coisa. Diga. Quando eu li as cartas, o que me deixou muito emocionada, que eu até chorei muito, foi justamente quando ele diz: eu vim para falar diretamente com você. Então, ele não estava falando para uma plateia ou para um monte de gente, mas individualmente com cada um de nós. E ele consegue falar individualmente com cada um de nós, né? Isso foi bem assim, me emocionou bastante, né, na época que eu tive o contato pela primeira vez com as cartas. É bem impactante, né? Uhum. Impactou muito. As cartas são para todas as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que estas cartas são um curso para se tornar mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que trilhei quando estive na terra, na Palestina. Eu sempre faço uma consideração nesse momento quando ele fala: estas cartas são um curso para se tornar mestre. E entendam, é aquela questão: um mestre é aquele ser que não tem apenas o conhecimento, ele pratica esse conhecimento e, através disso, ele cresce em consciência. Então, essas cartas são para realmente serem experienciadas, compreendidas e vivenciadas. Então, é muito importante que tudo que nós possamos fazer para mostrar que você não apenas entende um determinado conceito, você compreende e vive aquele conceito. Então, é muito importante que a gente entenda isso, esse processo de nós aprendermos exatamente aquilo que o, o Rodrigues. Rodrigues estava falando acerca compreender um conceito como nós somos compostos por dentro e por fora com a consciência divina é um conhecimento intelectual. Agora, você realmente compreender que entre você e o Criador não há diferença e se apropriar disso e fazer disso algo real na nossa vida, esse é o pulo do gato. Então, e aí, esse é o caminho da mestria, de nós
aprendermos cada um desses conceitos e realmente, assim, introduzirmos na nossa vida e tentarmos trabalhar isso. Esse que é o caminho mais delicado e tem um peso, né? Então, assim, é a gente ler com mais atenção, tentando realmente compreender e vivenciar isso. Sim. Compreender o impacto de algumas considerações que ele faz acerca de a unidade, a unicidade, e o que implica nisso, o quanto nós temos que estar num estado que influenciamos os outros, porque estamos todos conectados, de uma forma positiva. Então, há necessidade de um processo de purificação interior e de tentar ser bom até que isso se torne uma parte da nossa natureza. Porque... E é isso. Então, assim, para se tornar um mestre, como um grande violinista, você tem que não apenas saber a partitura, as notas, mas praticar, praticar até que você consiga fazer isso de olhos fechados, com o violino nas costas e qualquer coisa. Então, o caminho para ser um mestre envolve muito treinamento, a aquisição de experiências consistentes com aquele fato, e isso é muito importante, ter clareza nisso, viver isso, e saber que todas as experiências devem ser acolhidas com amor. Mesmo que alguém xingue você, chute você, cuspa na tua cara, você entende a causa daquilo. Você gerou em algum momento aquele processo que chega a você. E você apreende aquilo com amor, por entender que é parte do processo de você trabalhar suas atitudes. Então, estamos dando a largada para um entendimento mais profundo de uma vivência mais orgânica, mais, como eu coloquei, daquele indivíduo, primeiro neurocirurgião, ortopedista, cara que criou a Milagros e outras coisas desse tipo. Continuamos? Talvez você duvide de que estas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que estou explicando a respeito da existência e das origens da personalidade, você perceberá que esta verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiverem dificuldades em compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Gradualmente, sua consciência absorverá o significado delas, uma vez que estas páginas são o elo entre sua consciência e minha consciência transcendente. Aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, de crenças e preconceitos, como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Traga-me a sua mente aberta, uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará a sua carga diária e conduzirá você até os verdes pastos de brilhantíssima luz, o que significará abundância, alegria, arrebatamento
e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo o que existe mais além de sua compreensão humana. Isso. Nesse trechinho do parágrafo anterior, no final, né, ele faz um pedido e esse pedido deve ser atendido por quem está lendo as cartas. Quando ele diz: aproxime-se destas cartas com a mente livre de ideias, livre de crenças, livre de preconceitos. E ele dá um exemplo para que a gente seja como uma criança pequena antes de ser doutrinada com a crença humana. Então a gente deve tirar tudo aquilo que a gente aprendeu em casa, com os pais, na escola, na igreja, né, com os amigos. Por quê? É aquele ditado: não se coloca vinho novo em odre velho, né? Não dá para colocar chá numa xícara que já está cheia. Então a gente precisa estar vazio, a gente precisa estar ouvindo o que o Cristo está falando, como uma criança que ouve pela primeira vez aquilo que o seu pai e a sua mãe estão dizendo para ela. E dessa vez saber que o que ele está falando é verdade. Então, evitar o tipo de comparação. Por isso que ele pede mente livre de ideia, de crença e de preconceito. Para que a gente possa ter essa certeza de estar ouvindo a verdade. A gente ouviu, não vamos chamar de mentira, mas vamos dizer, a gente ouviu enganos que os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados estavam enganados. E Cristo está vindo agora trazer essa verdade, a mesma verdade, só que de uma maneira mais clara, mais lúcida, para a nossa mente de hoje, de 2000 anos, à frente da primeira vez que ele trouxe. Por isso é tão importante que a gente esteja com a mente aberta, que a gente esteja com a mente preparada para poder entender, para poder ouvir e aceitar. A gente vai estar trocando crenças errôneas, a gente vai estar trocando crenças que foram mal elaboradas, que foram, às vezes, até de uma forma de doutrinação, né, para que o povo siga aquela recomendação. A gente tem que ouvir uma nova doutrina, uma nova crença, mas que é a verdade. E a gente precisa estar com a mente limpa, sem fazer comparação, sem fazer aquele julgamento diz: ah, mas eu aprendi de um jeito. Quando eu era pequeno, eu aprendi de uma forma. Agora está falando de outra. Será que é verdade? Se a gente entrar nessa dúvida, a dúvida vai minar o nosso terreno. Vai colocar água onde a gente vai colocar cimento. Então, para as pessoas, como ele mesmo fala nas cartas, as pessoas que já estão com a mente concretada, cimentada, vai ser bem difícil. Porque as pessoas já estão acostumadas com aquilo, não querem mais trocar. Não querem trocar todo aquele modelo que elas tinham e têm, né, antigo, apesar de não ser a verdade, elas vão preferir continuar com essa coisa falsa, né, entre aspas, com essa coisa que foi enganosa, que foi enganadora, mas como já está aí há 20, 30, 40, 50, 60 anos, tem gente que vai preferir ficar com elas. E o Cristo está pedindo aqui nas cartas: traga-me a sua mente aberta, livre de preconceito, livre de crença, porque são crenças errôneas. Se a gente não tiver vazio, não vai poder colocar coisas novas. Estas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas por você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão
quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com consciência. Com constância. Com constância. Tem uma coisa que uma palavra que ele fala aqui, né? Suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Ninguém planejou para nós a dificuldade. Mas quando a gente sente que entrou nessa dificuldade, a gente pode olhar para trás e vai ver que fomos nós mesmos quem criamos essas dificuldades. Essa é uma outra coisa que muita gente não gosta de aceitar. Muita gente não quer aceitar. Quando olha para trás, né, ou para a situação atual e diz, mas fui eu que me trouxe até aqui? Fui eu que criei isso para mim? Não, não foi, não é possível. Eu não ia fazer uma coisa dessa comigo. Mas sim, foi. E Cristo explica isso nas cartas. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos colhendo hoje. Fomos nós que plantamos. Ninguém colhe o que não plantou. Ninguém colhe a colheita do outro. Então é preciso a gente estar bem consciente disso e ter essa aceitação para poder seguir esse caminho. Senão fica difícil. Mas por outro lado é uma coisa bem interessante, bem boa, porque assim que a gente sabe que o que eu estou fazendo agora é um plantio que vai gerar uma colheita amanhã, eu vou tomar mais cuidado com o que eu vou plantar. Eu posso não ter mais saída com o que eu tenho que colher, porque eu já plantei. Quem plantou limão vai colher o quê? Limão. Então, daqui para frente eu não quero mais colher limão, eu vou ter que plantar aquilo que eu quero colher. Quero colher manga. Tá bom. Então, vamos começar a plantar manga para poder colher manga. Porque não adianta querer ou não querer e continuar plantando a mesma coisa. Você viu que ele fala, quando a gente entende, não há necessidade da dor. Uhum. E o primeiro entendimento é esse, né? Fui eu quem plantei, então eu não vou sofrer porque eu estou colhendo. Eu vou entender, compreender. Tá bom, vou aceitar, peço perdão, me arrependo, não faço mais. Dor. Entendeu? Agora não precisa mais fazer. Exato. Vamos fazer diferente agora, né? Fazer melhor. É isso que nem pensando no outro, mas quanto mais a gente compreende e aceita essa verdade absoluta da forma como a existência se processa, melhor será para todas as pessoas, porque elas vão sutilmente tendo a sua energia trabalhada por Deus e para que aquilo realmente se incorpore nas pessoas, porque a maior dificuldade da humanidade no momento é o fato de que há muita força do ego e uma dificuldade grande em entender a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um no que está no mundo. Então, assim, a gente, quanto mais nós nos apropriarmos dessa verdade e considerarmos muito profundamente esse processo de que o que está em sua vida é fruto exclusivamente da sua caminhada, assim, vai doer em muita gente, porque muitos aceitam parte disso, mas não compreendem profundamente o impacto disso na sua saúde, nas suas necessidades materiais ou nos seus relacionamentos. Então, é uma coisa bastante. Eu percebo isso porque eu não falo, mas eu percebo que existe uma mudança na energia das pessoas que convivem comigo. Então, é bastante importante que, assim,
eles vão se tornando mais maleáveis. Por isso, o nosso processo é importante para influenciarmos a energia, porque estamos todos ligados. Então, quanto mais as pessoas mostrarem flexibilidade e começarem realmente a vivenciar a responsabilidade de si mesmo sobre as coisas que estão ocorrendo, a gente pode diminuir bastante a intensidade dos furacões e dos terremotos, né? Então, tudo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a terem uma, uma clareza acerca da sua responsabilidade emocional e mental sobre as coisas que estão ocorrendo no mundo é bastante importante. Então, que a gente reze para que a consciência divina possa estar mais presente em todos e nós sermos parte desse processo de, ao compreendermos, isso vai ajudando os outros. Então, assim, isso eu falo porque algumas experiências muito dolorosas que eu tive foi assim, de me colocar, expressar, manifestar, colocar, não é pensar, é colocar a questão para diminuir a força do ego nas pessoas. Eu sei que o que eu fiz foi doloroso para mim, mas ajudou as pessoas a se libertar de dessa dificuldade de ser honesto consigo mesmo. E eu sei que o que eu fiz foi de mim para uma certa pessoa, mas a repercussão energética daquele processo ajudou a diminuir a, a, o quanto as pessoas estavam presas na dificuldade de, assim, ser muito honesta com os outros. É como se eu tivesse afrouxado um pouco esse aspecto e diminuído a dificuldade das pessoas de aceitarem o seu, a sua, a sua vida, o seu momento. Então, cada vez que a gente tem coragem de se colocar, esclarecer pontos que às vezes a gente considera muito difíceis, obscuros, ter clareza, expor, ajuda muitas pessoas ao perceberem esse movimento, como aquele indivíduo que eu contei sobre o neurocirurgião que assim abandonou tudo e foi passear com a cachorrinha. Os seus vídeos estão dando oportunidade para muitas pessoas meditarem. Então, assim, nós somos muito importantes no sentido que cada desperto tem a possibilidade de influenciar centenas, dezenas, milhares de pessoas. E esse cara, em 9 dias, com 13 milhões de visualizações, me deu bastante um retorno financeiro mesmo. Ele pode começar a viver disso. Muito bem. O que vocês acham da gente encerrar por hoje? E aí, na próxima, a gente começa sobre o propósito dessas cartas. Uhum. A gente já está com um pouquinho mais de 1 hora aí de reunião, né? E vamos tentar ficar baseados nessa 1 hora, né? Agradeço muito a todas que estão participando, que vieram. Bom descanso para vocês. Eu Boa também. noite.
Boa Até noite. amanhã. Boa noite para Boa todos. noite, gente.